Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre tabelas, né? Então vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de tabelas dentro de dashboards, justamente para a gente entender um pouco qual que é a importância da gente ter dados tão detalhados no nosso dashboard, né? E esse vídeo aqui ele continua a fazer parte da nossa sequência de boas práticas nos dashboards. Então, se você vem gostando desse conteúdo que eu estou deixando aqui para vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. E também de dar uma olhada em tudo que a gente já comentou aqui sobre essa parte de boa prática, né? Então, a gente já falou aí de big numbers, timeline e outros tipos de gráfico que a gente pode colocar no dashboard. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Então, antes da gente partir para analisar os exemplos que eu separei aqui para vocês, vamos tentar entender pelo menos mentalmente primeiro qual que é a importância de você ter uma tabela, né? Quando a gente está olhando um dashboard, a gente passa por cada uma das informações para ir fazendo uma certa teoria, né, uma hipótese do que a gente está analisando. E muitas vezes é importante que a gente chegue no dado específico para tentar entender onde que está o problema principal, né, onde que a gente consegue ver o grande modificador do dado que a gente está olhando, né? Então, vamos lá dar uma olhada em algumas coisas. Hoje a gente vai ter menos exemplos, porque não é todo dashboard que precisa de uma tabela, tá? Então, vocês vão ver que tem só 3 em vez dos 6 que a gente sempre olha aí em todo vídeo dessa temática. Mas a gente vai tentar entender um pouco de qual que é a diferença de realmente uma tabela, onde a gente quer chegar nesse dado bem específico, e quando a gente tem um gráfico que pode parecer uma tabela, mas no final das contas ele é mais um gráfico geral do que essa tabela com dados específicos. Tá? Então vamos lá para as nossas análises. Então, nesse primeiro aqui que eu separei para a gente, né? Então é aquele dashboard sobre análise de vendas, né? Então a gente tem aqui toda a análise, então aqui olhando primeiro números bem gerais, depois a gente entendendo como é que eles evoluem no tempo. Depois aqui uma segmentação de produtos, né? E aqui no canto esquerdo a gente tem a nossa tabela, tá? Então aqui primeira coisa importante. Normalmente a nossa tabela ficaria aqui onde estão esses dois gráficos, tá? Ela fica por último na direita, por causa do sentido onde a gente segue uma linha do tempo de análise, né? Que é aquele negócio de fazer, né? Que eu já venho falando em outros vídeos, que a gente, aqui no OCD a gente analisa da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então, normalmente a nossa visão faz um Z na tela, né? Então, aqui a gente teria o timeline, né? Aqui a gente tem a nossa primeira separação por categoria, aqui uma outra separação por categoria e por último aqui a nossa tabela. Tá? Esse seria o mais comum da gente contar uma história dentro do nosso dashboard. Mas novamente isso é uma indicação, não necessariamente precisa seguir cada uma dessas etapas. Tá? É um fluxo que normalmente é seguido porque ajuda na interpretação do nosso dashboard. Mas, enfim, vamos lá dar uma olhada nessa tabela em específico, tá? Então, coisas interessantes dessa tabela. Ele deixa aqui claro quais são o nome dos clientes somente, né? E aí depois ele já parte para os dados, né? Então aqui a gente já tem alguns dados realmente. A gente não tem mais, por exemplo, qual que é o produto, qual que é o mês e etc. A gente tem só o nome do cliente e direto ele parte para os dados, né? Que são quantas transações eu tive, qual que foi o lucro, qual que é a comparação com o último ano e qual que é a margem, né? A gente não tem mais nenhuma outra, vamos colocar nenhuma outra categoria, né? Por que disso? Vamos lá lembrar que aqui a gente está fazendo uma análise sequencial. Então, por exemplo, eu noto aqui que janeiro eu tenho uma margem muito alta e setembro eu tenho uma margem muito baixa. E eu quero entender o porquê disso. Como aqui na tabela a gente não tem o mês, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui no mês que eu quero analisar e no produto que eu quero analisar e essa tabela reflete isso, tá? Então aqui é a importância da tabela. Eu quero chegar no detalhe do dado que eu estou analisando. Então primeiro eu faço alguns filtros, então ali por mês de setembro e por produto 7, para depois eu olhar o dado específico para entender o que está acontecendo, né?
Então aqui eu estou indicando que eu tive uma margem muito baixa, né? Então eu vou lá para o final da minha tabela para justamente entender quem dos meus clientes, né, do meu customer name, puxou a minha margem para baixo. Então eu tenho aqui 4 clientes que puxaram a minha margem para baixo de 20%, né? Então aí eu consigo sim entender quem são os responsáveis e como que eu posso trabalhar em cima desse problema específico, né? Nota que eu fiz uma hipótese aqui, então eu quero analisar quem são, aliás, eu quero entender qual mês que puxou a minha margem para baixo, tá? Depois disso eu selecionei aqui um produto, no caso eu não precisaria, né? Então eu vou clicar aqui de novo para a gente voltar. E aí eu tenho aqui quais são os clientes que estão puxando a minha margem para baixo, né? E aí eu vou trabalhar nesses clientes em específico, né? Então nota que a tabela ali é realmente para chegar no detalhe de onde eu vou agir a partir do momento que eu entendi a minha hipótese, tá bom? Agora, visto que a tabela é para isso, para a gente chegar no detalhe, como é que a gente pode deixar uma tabela melhor? Não só colocar dados lá, mas deixar ela de um jeito mais fácil de ser interpretado. Aqui no nosso exemplo a gente já tem algumas coisas bem legais, né? Então deixa eu clicar aqui de volta só para a gente voltar ao estado inicial e vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de informação, né? Então novamente a gente só tem aqui uma categoria, vamos colocar assim, né? Então a gente só tem aqui, o certo seria falar uma dimensão da informação, que é o nosso cliente, tá? A gente tem aqui o número de transações, que pode ser relevante justamente para saber se é um cliente que tem relevância dentro da nossa análise, se ele tem uma representatividade alta. Apesar que aqui está o dado cru, então não, digamos assim, que é preciso entender um pouco mais do negócio para chegar num raciocínio desse, tá? Mas uma vez que você está acostumado com esse tipo de análise, você consegue entender fácil por que ele colocou ali transação. E aí depois sim vem a parte interessante. Então aqui ele deixou total de lucros, né? O nosso comparação com o ano passado e a nossa margem. Agora, nota que aqui tem uma parte bem legal que ele não colocou o dado bruto, que nem ele está colocando aqui em transação, que está só em preto o texto, né? Nessas outras colunas aqui ele colocou uma separação de cor, né? Então aqui a gente nota bem claramente um vermelho forte e aqui um verde, né? Mesma coisa aqui na nossa coluna de comparação com o ano passado, a gente tem um vermelho bem claro e um verde também bem claro, né? Por que isso é legal? Porque, obviamente, que a gente vai tentar entender o dado que está ali, o número específico que está ali, porém a cor já induz a gente a entender que, por exemplo, aqui em lucro, eu consigo entender que 0,91 milhões é algo baixo comparado com os outros dados que a gente tem, mesmo sem olhar os outros dados. Por quê? Eu vejo ali que o dado está vermelho, eu já entendo que ele é algo baixo, né? Então 1,13 seria algo alto, né? E aí sim, se a gente começar a olhar um pouco mais os dados, a gente vê ali 0,91 é o meu menor dado dentro de lucros e 1,13 é o meu maior dado, né? Então, a partir do momento que eu olho cada um deles, eu consigo assumir que isso é uma verdade, porém, pela cor eu já tinha conseguido entender de forma muito mais rápida o que o 091 e 1.13 significava, tá? Então, aqui a importância é, sem eu olhar o detalhe dos números, sem eu olhar cada um dos números, eu consegui entender qual era o menor e qual era o maior. Isso traz uma facilidade de interpretação muito grande para a nossa tabela. Então, isso daqui é uma boa prática muito legal, que a gente pode colocar numa tabela para ajudar o nosso leitor, a pessoa que está interpretando o nosso dashboard, a fazer isso de uma forma mais rápida e muito mais eficiente, tá? Então, muito legal essa primeira tabela. Vamos lá para o nosso segundo exemplo para entender um pouco melhor. E aqui a gente tem o nosso gráfico sobre voos, né? O nosso dashboard sobre voos. E aqui, logo de cara, vamos direto aqui para a nossa tabela, tá? Que a gente tem aqui alguns outros gráficos e aqui seria uma tabela. Por que eu digo que seria uma tabela? Qual que é um outro princípio da gente entender como tabela algo dentro do nosso dashboard, tá? Se a gente voltar aqui rapidinho para o nosso primeiro exemplo, o que é importante aqui? Ó? Eu tenho, novamente, uma dimensão e vários
fatos, vários dados diferentes, né? Então eu tenho aqui 4 fatos, 4 dados diferentes. Eu tenho transação, de novo, transação, margem, comparação com o último ano e margem percentual. Tá? Então eu tenho 4 dados diferentes aqui na minha tabela. Quando a gente volta aqui, por exemplo, dos nossos voos, por que eu não posso categorizar isso daqui exatamente como uma tabela? Porque eu só tenho um dado, que aqui é o atraso do voo, e eu tenho duas categorias diferentes, né? Então eu tenho aqui pela companhia aérea para baixo. Nossa, essa seta ficou horrível. Eu tenho aqui companhias aéreas, certo? E aqui eu tenho aeroportos. Então estou pegando um dado só e colocando ele sobre duas categorias, sobre duas dimensões diferentes. Ainda assim, a gente pode entender isso como uma tabela, mas eu não consigo chegar no detalhe do dado. Né? Eu não consigo fazer mais suposições ou entender o porquê que esses aeroportos estão atrasando mais ou menos, né? Eu consigo sim ver que eles têm um atraso maior aqui, por exemplo, esses dois dados, né? 966 e 503 são dados de atrasos altos e 5 aqui seria um atraso baixo. Porém, eu não consigo ver mais detalhes, que é o que eu quero atingir com uma tabela. Então, no final dos contos, isso aqui é um gráfico de indicativo de onde eu tenho mais ou menos atraso. Mas não necessariamente ele é uma tabela onde eu vou conseguir entender o detalhe do porquê que estão acontecendo aqueles atrasos. Notaram a diferença? Então, no final das contas, isso daqui é um gráfico de mapa de calor e não uma tabela onde a gente vai entender os detalhes, tá bom? Então, isso também tem que ficar bem claro. Né? Então, novamente, uma tabela é para a gente entender os detalhes dos nossos dados. Se eu estou falando só de um dado e eu estou entendendo um panorama mais geral, normalmente é um gráfico, tá? Indicando justamente esse panorama geral. No caso aqui, é para a gente entender onde tem mais ou menos atraso. Beleza? Então, no caso, isso daqui, apesar de a gente visualizar como uma tabela, ele é um gráfico de mapa de calor, ok? Vamos lá para o nosso último exemplo. O nosso exemplo aqui de uma má utilização de uma tabela, né? Esse daqui, para quem já assistiu os outros vídeos, sabe que esse dashboard não é o nosso dashboard de más práticas, mas vamos lá dar uma olhada aqui na nossa tabela. Então, logo de cara aqui embaixo a gente já tem uma tabela, né? E legal que ele está tentando mostrar um detalhe aqui. Então, a partir de alguma análise que a gente pode fazer, a gente pode entender que aqui a categoria seria os jornais, né? Eu entendo que isso aqui seriam os jornais. Então, a gente tem aqui CNN, Wired, BuzzFeed, a gente tem alguns jornais. Aqui, o dado que a gente tem é qual é o alcance dele. Legal, ele está colocando aqui um número, mas, primeira má prática, eu não consigo ver o número total. Então, isso aqui já não é legal. Eu consigo saber que é um número muito grande, na casa dos milhões, porque justamente ele está cortando. Né? Na hora que eu deixo o mouse em cima assim, eu consigo ver. Mas na hora que eu olho aqui embaixo, essa célula em específico, né? Eu consigo ver que está na casa do milhar. Então, tudo que está cortando aqui em cima seria ali na... Eu posso supor que são na casa dos milhões. Porém, como eu não consigo ver o dado como um todo, o número como um todo, isso aqui poderia ser facilmente 3 bilhões e não 3 milhões. Então, é importante que a gente deixe sim o dado aparecer como um todo, tá? Para justamente a gente não ocorrer nesse erro de fazer suposições sobre esse dado bem detalhado que a gente tem. Se a gente está olhando o dado detalhado, mostre o dado detalhado, né? Mostre quanto que ele vale. Então, aqui eu assumo que são milhões, porém poderia ser aqui na casa de bilhões, tá? Então aqui é a primeira falha que eu tenho aqui na nossa tabela, tá? Uma coisa legal que a gente tem aqui que ele colocou, que eu posso sim colocar numa tabela que a gente está chegando no detalhe, são textos, né? Então aqui ele está colocando algum texto que deve, para análise que a pessoa que criou esse dashboard gostaria de fazer, ele está colocando aqui um texto que pode indicar algum detalhe que ele quer chegar, né? Um outro exemplo que eu posso dar aqui, relembrando de experiências que eu tive, é quando a gente vai analisar o feedback de um cliente. Então, a gente tem diversos números, por exemplo, num questionário, né? Então, se está bom, se está ruim, a gente pode fazer uma análise numérica disso. Porém,
sempre é muito importante que a gente tenha um texto do feedback, um texto da opinião daquela pessoa. E muitas vezes a gente coloca esse texto numa tabela lá no final da nossa análise, que é justamente para entender por que a pessoa deu aquela nota. E o porquê normalmente está num texto e não somente nas notas, né? Para a gente entender as nuances daquele número, a gente precisa da opinião daquela pessoa. Então a gente coloca aí um texto numa tabela. Então isso é muito legal, sim, se a gente for fazer, por exemplo, uma análise de avaliação de feedbacks, tá bom? Então, interessante aqui que ele colocou o texto, porém, a gente só tem um número para avaliar. Seria interessante ou eu ter gráficos ou um storytelling mais bem montado para eu ter só um número aqui na minha tabela, ou é interessante sim a gente ter mais números aqui, mais informação para eu entender o que representa essa tabela, né? No caso aqui, as informações, no meu entender, estão meio jogadas, né? Então, se a gente olhar o dashboard como um todo aqui, eu tenho menções, eu tenho reações positivas, negativas, eu tenho aqui um histórico. Porém, aqui esse alcance não me diz nada. Eu não consigo entender aqui porque o storytelling desse dashboard, a narrativa dele tá confusa. Eu não consigo entender qual que é o intuito dessa tabela aqui no meio. Tá? Então aqui, o ponto mais importante é, você pode colocar uma tabela, mas preste muita atenção em qual que é a história que você está contando para que essa tabela faça sentido para o que você está falando. Tá bom? Então, como fechamento desse vídeo, uma tabela ela pode ser muito importante, mas ela não é algo necessário para o nosso dashboard, né? Lembra que quando você vai colocar uma tabela, quando você quer chegar no detalhe do dado, lembre-se de antes construir uma história do porquê que você está chegando naquele nível de detalhe, né? Então deixa bem detalhado qual que é a história que você está contando, qual que é a hipótese que você está formulando, para depois você chegar naquele dado específico para você chegar numa resposta. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo de entender um pouco mais de por que colocar uma tabela num dashboard e como colocar, né? Focando aí justamente nessa parte de montar uma história, montar um storytelling, tá bom? Se você vem gostando desse tipo de vídeo que eu estou colocando, novamente não esquece de deixar o like para me ajudar. Também se inscrever aqui no canal e ativar o sino para receber a notificação dos próximos, tá? Nos próximos vídeos eu vou justamente falar como é que a gente coloca uma tabela com indicadores visuais dentro do Excel e também do Power BI. Então fica ligado aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, sugestão, enfim, não esquece também de deixar o comentário aqui nesse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.